Eu peço que os irmãos já peguem a sua Bíblia, peguem a palavra de Deus, e após a leitura nós já oremos. Glória a Deus. Abra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 5. Glória a Deus. Louvo ao Senhor, porque o número de pessoas está aumentando, né, irmãos? Nas quarta-feiras, graças a Deus por isso, o Senhor tem alcançado almas através da oração, através da intercessão e também por intermédio do convite dos irmãos. Glória a Deus. Todos encontraram a palavra do Senhor? Vamos fazer leitura do texto sagrado? Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 3 a seguir. Diz: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos ao Senhor, ó Pai, pela tua bondade, pela tua plenitude, pela tua divindade, pela tua soberania, Pai, pela tua majestade. Obrigado, meu Senhor, por ser esse Deus fiel, verdadeiro, meu Pai, íntegro, meu Senhor, para com a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua perfeição diante dos teus atributos, ó Senhor. Glorifiquemos ao Senhor, meu Pai, pela tua bondade, grandeza, infinitude, ó Deus. Graças te damos, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça que é nos derramada. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado por este dia magnífico que teremos em tua presença, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade única a qual estamos aqui reunidos, Senhor, diante da tua presença, para receber, meu Deus, a tua palavra, receber, meu Pai, a força por intermédio da pregação da tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Jesus, fala conosco, meu Pai, nos purificando de todo o pecado, nos purificando, Senhor, de toda iniquidade, nos purificando, Senhor, de toda transgressão, meu Pai, perdoando, ó Senhor, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Jesus, perdoa, meu Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, se em algum momento, meu Pai, nós nos equivocamos, se em algum momento, meu Pai, pecamos contra ti, meu Senhor, com palavras, com pensamentos, com ações, meu Pai, com o nosso comportamento, meu Deus, perdoa, Jesus, limpa o nosso coração, meu Pai, arranca, meu Deus, toda rapina, toda sujeira, meu Pai, da nossa mente, do nosso interior, meu Deus, para que nesse instante,
noite o Senhor possa, meu Pai, receber a pregação, meu Pai, da palavra e também receber a nossa oração, receber, meu Pai, a nossa intercessão, o nosso clamor, meu Deus. Ó Senhor da glória, fala conosco, Jesus. Precisamos ouvir a tua voz, meu Pai, porque somente o Senhor para nos instruir, para nos orientar, para nos exortar, meu Deus. Fala conosco, Jesus. Renova, Senhor, o nosso intelecto, renova, Senhor, os dons espirituais sobre a nossa vida, renova, Senhor, o nosso ânimo, renova, Senhor, os talentos sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, Senhor. Renova, Senhor. Nós precisamos do teu renovo, nós precisamos, Senhor, da tua força, em nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco, meu Jesus. Fala com a tua igreja, meu Pai. Fala com este homem, com esta mulher, meu Pai, que veio hoje buscar, meu Senhor, respostas dentro da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a minha humilde vida, meu Pai. Usa, meu Deus, para que o teu evangelho seja pregoado, meu Pai, com autoridade, com virtude, meu Pai, com ousadia, meu Deus. Fala com teu povo, meu Senhor Jesus. Levanta este homem, levanta esta mulher, meu Pai, por intermédio da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Se assente e glorifique a Deus com as palmas bem alegre. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra gloriosa da parte do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Eu glorifico ao Senhor pela tua bondade e pela tua grandeza, porque como é bom ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Como é bom ouvir a pregação da palavra do Senhor. É algo que nos alimenta, que nos traz virtude, que nos traz ânimo. Claro que nos confronta, nos exorta, mas isso é para que nós não viemos desistir, e sim permanecer continuando no Evangelho. Amém? Irmãos, estamos aqui diante do Evangelho de Mateus, um evangelho bastante conhecido por parte da igreja, por parte dos irmãos. Muitos capítulos deste evangelho têm extraído pregações, ensinamentos, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos extrair deste evangelho, deste capítulo que nós acabamos de ler, algumas lições para as nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar de forma diferenciada conosco nessa noite, e esse é o objetivo da pregação da palavra de Deus. Amém? Evangelho de Mateus. Mateus escreve apresentando a Cristo como Salvador. Mateus também apresenta os ensinamentos salvíficos do Senhor Jesus Cristo. Mateus também apresenta Cristo como Messias. Mateus também vai nos mostrar a humanidade de Cristo, Senhor 100% divino e 100% humano. E claro que uma pequena biografia, somente para que os irmãos entendam a objetividade do livro, a qual Mateus escreve, este evangelho poderoso que Mateus escreve, mas a intenção nesta noite é trazer algo bastante profundo sobre as nossas vidas, algumas questões que são aplicáveis a nós, e para que nós tenhamos uma vida cristã regrada. E aqui no capítulo de número 5, existem algumas características que o cristão ele precisa ter na sua vida cotidiana. E Jesus, ele não vai trazer por acaso este ensinamento. Perceba que aqui é um sermão que o Senhor traz aos seus discípulos, e claro que também
com uma multidão que o rodeava, uma multidão que queria estar próximo de Jesus, como nós bem falamos aqui em algumas de nossas pregações. A multidão queria estar perto de Jesus, a multidão queria estar próximo do Senhor Jesus, porque ele pregava com tanto amor, com tanta autoridade, que o povo queria sentar para ouvir. O Senhor Jesus, ele tinha tanta sabedoria, tanta eloquência em dirigir a palavra de salvação, que o povo queria estar perto dele. E aqui não foi diferente neste sermão da montanha, onde Jesus também vai passar instruções para o segmento cristão. Então, nós vamos aqui, juntamente com os irmãos, fazer algumas observações e, claro, que extrair essas características e aplicar em nós. Amém? Irmãos, vejamos aqui no capítulo de número 5, versículo de número 1, olha o que diz. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. Ou seja, o Senhor estava aqui nesse momento, trazendo um ensinamento, porque esse era o desejo de Jesus, e esse era um dos seus maiores objetivos, ensinar a palavra, ensinar o caminho, mostrar o caminho, confrontar o pecado, e trazer um homem para próximo de Deus, para próximo da tua presença. Versículo de número 3, a partir do versículo de número 3, nós vamos observar algumas características que Jesus trouxe ali no Sermão da Montanha. Características que teriam que ser vivenciadas pelos cristãos. Não somente a parte literária, não. Jesus, ele ensinava, mas também aplicando. Olha, vocês vão ter que viver. Vocês não somente têm que ouvir, mas também aplicar na vida de vocês. O mundo precisa ver que vocês são a diferença. E vocês precisam fazer a diferença no mundo. Então, a partir do versículo de número 3, Jesus ele vai trazer esses ensinamentos, que no caso aqui são as bem-aventuranças, ou beatitudes, bem-aventuranças. O que significa ser bem-aventurado? Alegre, feliz. Esse é o significado de bem-aventurado. É aquele que é alegre, é aquele que é feliz, é aquele que é perseverante, é aquele que a tristeza não toma espaço no teu coração, por mais que ele esteja sofrendo perseguições, adversidades na sua vida cotidiana, ele permanece alegre, porque nele surte a esperança que está em Cristo Jesus. Amém? Versículo de número 3, olha o que diz: bem-aventurados. E Jesus ele vai usar essa expressão em alguns dos versículos que nós iremos ler aqui. Jesus ele vai usar essa expressão de bem-aventurado, feliz, alegre. Olha aqui, versículo de número 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, irmãos, que interessante. Bem-aventurados, primeiro Jesus ele diz, bem-aventurado, alegre, feliz, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual o significado? E eu creio que muitos de vocês vão fazer essa pergunta, irmão, mas como? Primeiro Jesus fala para mim ser bem-aventurado, alegre, feliz, e depois ele fala para mim ser pobre de espírito, porque eu sendo pobre de espírito, eu terei direito ao reino dos céus. Essa é uma das características bastante importantes que são aplicáveis a nós aqui na nossa vida cristã. Aquele que quer ser cristão, aquele que quer ser servo de Deus, autêntico, verdadeiro, fiel. E essas são umas das autenticidades que o cristão ele deve ter na sua vida cotidiana. Porque nós temos aqui um versículo, 2 versículos, no capítulo de número 5, que é bastante pregado. Eu creio que é de conhecimento de alguns dos irmãos que aqui estão. Versículo de número 13,
E o versículo de número 14, olha o que diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for íncido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha o 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, no versículo de número 13, versículo de número 14, o Senhor vai mostrar que o cristão, ele tem a necessidade de ser a diferença, ou seja, o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, por onde o cristão passar, ele tem que dar o seu sabor, que nem um sal. O sal no alimento, ele faz toda a diferença. O que o sal, qual a diferença que o sal, ele dá no alimento? O seu sabor, o paladar. Imagine um alimento sem sal, o alimento que necessita do sal. Imagine ele sem sal. Um exemplo, o arroz, o feijão, sem sal, fica sosso, não é verdade? Fica sem paladar, não tem gosto. Então, o cristão, ele é essa diferença no mundo, ele é este sabor diferenciado que ele dá para o mundo. E é essa referência que Jesus está trazendo aqui no versículo de número 13. Versículo de número 14, o Senhor Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Ou seja, por onde o cristão passar, ele tem que ser a luz. Por onde o cristão passar, ele tem a necessidade de ser identificado como luz, aquele que resplandece, aquele que transpassa Cristo, que transparece Cristo sobre a sua vida. Então, para que o cristão ele seja o sal da terra e a luz do mundo, é necessário que ele também seja um bem-aventurado. E são nessa ocasião aqui que Cristo ele vai trazer estas características, porque eu já entrei imediatamente no contexto a qual Cristo está se referindo. Porque muitas pregações têm isolado esses dois versículos e nem tem trago as características para que você seja o sal da terra e também seja a luz do mundo. Então, versículo de número 3, olha o que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pregador, o que é ser pobre de espírito? O que Cristo estava se referindo quando ele disse aos discípulos e toda a multidão em ser pobre de espírito? Em sendo pobre de espírito, herdará o reino de Deus. Eu vou trazer aqui algo muito importante e o significado do que Cristo estava dizendo aqui. A palavra bem-aventurado, ela se refere ao estado abençoado daqueles que por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Ou seja, aqueles que são pobres de espírito são aqueles que são reverentes a Deus, reverentes ao Senhor, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aquilo que o Senhor te ordena a fazer como um verdadeiro cristão autêntico, fiel, verdadeiro. Ou seja, é o pobre de espírito, aquele que tem a pureza em receber as ordenanças do Senhor e guardar os seus mandamentos. Não é aquele que retruca, não é aquele que questiona, mas é aquele que recebe e executa, é aquele que recebe a palavra do Senhor e tem prazer em servir o reino de Deus. Então, aquele que recebe e tem a humildade, a pobreza de espírito, a pureza de espírito, ele é digno da herança da eternidade. Amém? Glorifique ao Senhor com as palmas bem alegres. Então isso, meus irmãos, é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que é reverente ao Senhor, é aquele que recebe a palavra de Deus, tem um relacionamento profundo com Deus, é aquele que constantemente quer se relacionar com o Senhor. E qual é a minha forma de se relacionar com Deus? Não é somente através da oração,
Não é somente através da leitura bíblica, mas também é através da obediência. Você ser um cristão temente, reverente ao Senhor. Você está ouvindo a voz de Deus, mas também está obedecendo aquilo que Deus está te ordenando. E por intermédio disso você se torna pobre de espírito, puro. Um cristão íntegro, um cristão autêntico, verdadeiro e fiel para com o seu Criador, amém? Versículo de número 4, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Olha só que interessante, porque se inicia a frase com bem-aventurança, ou seja, um estado de abençoado, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa autêntica diante das aflições, diante das angústias, diante das adversidades. Mas olha que o Senhor Jesus vai dizer: bem-aventurados, alegres, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Não são lágrimas de emocionalismo a qual Jesus está se referindo aqui, mas são lágrimas se contristando e se conformando com o pecado, com a forma que o pecado tem oprimido a humanidade. Então nós vamos observar aqui chorar é constritar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça. É também sentimos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Ou seja, você ser aquele que chora. Aquele que chora não é a questão do emocionalismo. Não é quando você se emociona por causa de um hino, ou porque você se emociona por conta de uma pregação, não. O chorar aqui é você se contristar com o que o pecado tem feito com a sua vida. A questão da imoralidade, que hoje é bastante explícita no nosso cotidiano. E isso tem intervido muito no nosso meio cristão. Então o que Jesus, quando ele fala aqui do chorar, que você será consolado, é você chorar com inconformidade, dizer: Senhor, eu não sou merecedor da tua graça. Senhor, eu não sou merecedor do teu sangue que foi aspergido lá na cruz do Calvário. Senhor, eu não sou digno da tua salvação. Deus, eu não sou digno que o Senhor me deu o teu Filho único, unigênito, para que eu não pereça e tenha vida eterna. Então é você se contristar e dizer: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou merecedor da tua graça, um favor imerecido, eu sou imerecedor, eu não mereço. Mas essa forma de choro aqui, de pranto, de contrito, é quando você se coloca também em forma de arrependimento. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu renuncio o prazer e a concupiscência da minha carne, para que o Senhor se alegre sobre mim, ó Pai, e que o Senhor tenha prazer no meu ministério terreno, que o Senhor tenha prazer sobre a minha pessoa, Pai, que é reverente ao Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Ou seja, é você se colocar em forma de contristar, se contristar, inconformado com o pecado, inconformado com a imoralidade, inconformado com o sistema corruptível, inconformado por muitas vezes com a situação que você tem vivido, porque há ocasiões em nosso meio que nós temos um comportamento bastante eclético, porque diariamente as pessoas mudam de pensamentos, de comportamento. E é nessa ocasião aqui que o Senhor está falando: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chora de qual forma? Com a inconformidade. Eu estou inconformado no estado que eu estou vivendo. Eu estou inconformado da forma qual o pecado tem tomado espaço na minha vida cristã.
Eu estou inconformado como a imoralidade tem tomado espaço no meio cristão. Eu estou inconformado, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me restaura. Senhor, me restitua. Senhor, faça com que eu seja íntimo do Senhor e que eu me relacione ainda mais profundamente com o Senhor, me expondo diante do Senhor, assim como Davi. Porque Davi, ele se inconformou com a forma que o pecado estava o oprimindo. Então é por isso que há aquele estado de arrependimento, quando Davi ele se arrepende do pecado a qual havia cometido contra Deus. E ele diz que o pecado estava de frente dele. O pecado esmagava os seus ossos. Aí ele diz: Senhor, me perdoa. Senhor, torne em mim um espírito reto, não retire o teu espírito de mim. Ou seja, Davi aqui ele derramou lágrimas de inconformidade, porque ele não sentia mais a presença. Davi ele não sentia mais a graça. Davi era rei, mas também era sacerdote, orava 3 vezes ao dia, e ele tinha perdido esta comunhão com Deus, por conta do seu pecado que estava oculto. Ele mesmo não expôs o seu pecado diante de Deus. Talvez, se em primeiro momento ele tivesse se exposto perante ao Senhor, o Senhor haveria o perdoado, mas ele custou. E é isso que acontece com muitos de nós. Nós nos conformamos com a forma que o pecado tem agido em nossa vida, nos oprimido, nos calado, nos colocado num estado de conforto, sendo que nós não estamos confortáveis. Davi não estava confortável. Davi ele sentia a opressão do pecado. Davi também era levita, tocava hinos ao Senhor, não sentia mais a graça de louvar a Deus. Não sentia mais a graça de estar no estado de comunhão com o Senhor. Por quê? Por conta do pecado. Mas no capítulo de número 51 de Salmos, Davi se arrepende, ele se quebranta diante do Senhor, não rasga mais as suas vestes, mas ele rasga o teu coração diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me restaura, Senhor, me restitua. E é este âmbito que nós temos que ter aqui hoje, âmbito de inconformidade, dizer que o Senhor é o teu Criador, o Senhor é o teu dono, e Ele trouxe a liberdade através do sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Aleluia! Oh Deus glorioso! Versículo de número 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente fala de mansidão na igreja, é algo bastante confrontador, né, irmãos? Porque hoje é difícil ver um crente manso. São poucos, né? Mansidão hoje está escasso no nosso meio. E você percebe que a palavra de Deus, ela não vem por acaso. A palavra de Deus, ela vem realmente para nos confrontar e nos mostrar que existem características que nós precisamos absorver para a nossa vida cristã. Porque a vida cristã não é levada de qualquer forma, de qualquer maneira. Não adianta eu estar no altar pregando sendo que eu não vivo. Não adianta eu pegar um microfone e tentar ensinar as pessoas sendo que eu não vivo o que eu prego. Então a vida cristã não é só viver de forma literal, conhecimento, sabedoria, teologia, ser formado, ter uma formação acadêmica, não. Cristianismo vai além disso. O cristianismo é na vivência, é na vivência. As pessoas precisam enxergar Cristo em você. Não só na sua aparência, mas no seu comportamento, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de tratar. Olha que Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Jesus ele não vai trazer essa característica por acaso, porque ele mesmo vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha só, Jesus ele foi manso. Jesus ele soube tratar, soube entrar, soube sair. Ele teve um comportamento idôneo, reverente a Deus.
Ele foi um grande exemplo, e o nosso modelo de vida cristã hoje é o próprio Cristo. Nós não temos somente que levar alguns apóstolos, profetas como referência do cristianismo. Não, nós temos que levar Cristo como nosso grande modelo para a vida cristã. E Cristo, ele foi um grande exemplo, tanto na sua forma de falar, de agir. Lembra do casamento? Primeiro milagre de Jesus, ele soube entrar, não questionou, não apontou, mas o primeiro ato grandioso de Jesus foi desfrutar da sua divindade e mostrar que ele era o Messias, Salvador da humanidade. Então, a partir dali, nós vemos que Jesus, ele foi uma pessoa mansa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha postura, uma pessoa fiel, uma pessoa idônea. Então vamos lá, versículo de número 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Quando fala de mansidão e humildade, é um caso sério. É ou não é, meus irmãos? Mansidão e humildade no nosso meio. Hoje nós vemos isso até mesmo nas tribunas. A falta de humildade, se tem um pregador que sobe na tribuna e a palavra não está agradando os demais, nenhum deles dá glória, nenhum deles dá aleluia. Falta de humildade, falta de mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o que diz: os mansos são os humildes e submissos diante de Deus, acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente. Olha só, então o manso é aquele que é humilde, submisso ao Senhor. Por mais que as coisas venham atingir ele, ele está ali mais preocupado em agradar. Ele está obrigado a não ser superior ao seu próximo, mas inferior ao teu próximo. Olha só, você já teve essa ação diante do teu próximo? De considerar o teu próximo como superior a você? E se colocar no estado de inferioridade? E é isso que tem acontecido no nosso meio. Falta de mansidão, de humildade, saber ouvir, saber agregar, saber se comportar, saber falar, tratar. Então, Deus cobra isso de nós. E isso é uma das características que são aplicáveis a nós, a nossa vida cristã. Olha aqui, ó. Isso aqui são características. Porque não adianta eu não ter essas características aqui e sair falando: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou o crente do mistério, falo em língua estranha, tenho o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo, mas não é pobre de espírito, mas não é aquele que tem um coração contritado diante do Senhor, mas não é manso, não é humilde. E aí? E como que fica agora? Porque não adianta de nada eu rodar, pular, falar em mistério, mas sou brigão, sou contendeiro, difamo, calunio, aponto, quero ver o mal do meu próximo, falo mal pelas costas. E aí, agora? Olha o confrontamento vindo sobre nós. O que adianta eu estar dentro da igreja, sentir aquela presença, aquela graça, mas quando saio lá fora, a minha língua vai até o pé. Falo mal da vida dos outros, aponto o meu irmão, falo mal da vida do meu irmão, falo mal da pregação, falo mal do pastor, critico a obra de Deus. Olha aqui, são características. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, não é porque eu pulo mais do que os outros que eu vou herdar a terra. Não é porque eu falo em línguas estranhas mais do que os outros que eu vou para o reino de Deus. Não, meus irmãos, aqui tem características. Aqui tem a receita de como ser um verdadeiro cristão. Aqui está a receita, e é o próprio Jesus que está passando para os seus discípulos a receita de como ser o sal da terra e a luz do mundo. Não é de qualquer forma.
Às vezes a gente acha que é suficiente. Eu estou na igreja, Deus me encheu, pulei e rodei. Mas saiu lá fora, o teu comportamento muda. A tua fala muda. Os teus olhos mudam de direção. E aí? Como que a gente fica? Será que estamos sendo verdadeiros cristãos? Servos de Deus? Porque para mim ser um verdadeiro cristão, irmão, eu preciso ter pelo menos 80% do que está escrito aqui. Precisa ser cumprido na minha vida. Pelo menos 80% nós precisamos cumprir do que está escrito aqui. Porque os 20% eu acredito que seja a graça do Senhor que nos cobre. Porque se não for pela graça dele, jamais nós seríamos salvos. Então veja, para mim ser um verdadeiro cristão, eu preciso seguir regras. E o cristianismo, ele é movido por regras. O cristão, ele tem regras. O cristão, ele precisa ser submisso à regra de fé. Qual é a regra de fé? É a palavra de Deus. Será que tudo que eu faço está embasado aqui? Será que o meu comportamento, o meu relacionamento entre o meu próximo, o meu irmão, o meu relacionamento com o mundo está enquadrado nesses versículos a quais Jesus está se referindo aos seus discípulos? Será que eu estou enquadrado dentro dessa mensagem, dentro dessa palavra? Será que eu estou sendo a luz do mundo, o sal da terra? Os lugares que eu tenho frequentado? O trabalho, faculdade, os vizinhos. Será que os vizinhos têm me tido como a luz do mundo e o sal da terra? Como que as pessoas têm olhado para você? Será que você tem sido uma referência dentro da tua casa para os teus filhos, para os teus amigos? Referência que eu digo é apresentando Cristo, porque quando nós nos colocamos e nos identificamos como cristão, nós precisamos pelo menos imitar a Cristo. Nós precisamos e necessitamos pelo menos imitar. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só. Então nós precisamos seguir o modelo de Cristo. O modelo da sua vida terrena. Como que eu faço isso? Medite nos evangelhos. Porque aqui nós temos as escritas do ministério terreno de Cristo. Como foi a tua caminhada desde criança até a fase adulta? Como ele se comportou, como ele se referia, como ele tratava, como era o seu comportamento diante das pessoas, a sua forma de falar, de se expressar. Então, irmãos, são regras que nós temos que seguir. Não adianta eu falar, eu sou um crente cheio do Espírito Santo, não é você pular e rodar, não é. Ser cheio do Espírito Santo é você ter essas bem-aventuranças aqui aplicadas na tua vida. Ser cheio do Espírito Santo é você ser pobre de espírito. Ser cheio do Espírito Santo é você ser contrito de coração. Ser cheio do Espírito Santo é você ser manso e humilde. E tem mais aqui. E tem mais aqui. Tem mais coisa aqui que o Senhor está ensinando. E a gente vai seguir isso aqui até o final do culto. Mas perceba que são referências que nós temos que seguir. E Jesus, ele foi a nossa maior referência. A nossa maior referência é Jesus. Lembra de Filipenses, capítulo de número 2? O que diz lá? Capítulo de número 2 e versículo de número 5. Para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só. Será que hoje nós possamos abrir os nossos lábios e dizer que temos o mesmo sentimento que Ele? A mesma compaixão? Vou dar um exemplo. Você daria a vida pelo teu próximo? Você daria a vida pelo teu irmão? Pelo pecado do teu irmão, você daria a vida por ele? Aí que está, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Porque os apóstolos deram a vida pelo Evangelho. Os apóstolos deram a vida pela igreja. Os apóstolos foram presos, decapitados, martirizados pelo Evangelho de Cristo.
Isso sim, eram homens cheios do Espírito Santo. Ali nós víamos a atuação do Espírito Santo. Porque Atos dos Apóstolos vai mostrar a atuação do Espírito Santo. É onde o Espírito glorifica o Filho. A atuação do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é porque eu rodo. Isso é uma característica do batismo com o Espírito Santo. Mas não quer dizer que eu seja cheio do Espírito Santo. Você tem um movimento, porque eu creio que o Espírito Santo, quando ele vem, é como uma dinamite, e é impossível nos segurar de tanta alegria que sentimos quando ele pousa sobre o ambiente. É uma característica do batismo do Espírito Santo, mas não quer dizer que eu seja cheio. Ser cheio do Espírito Santo é você ter hombridade como ser humano e como cristão, hombridade como homem e como mulher de Deus. Olha aqui, pobre de espírito, contrito de coração, manso e humilde. Vamos para o versículo de número 6, aí na tua Bíblia. Pega comigo, vamos lá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem muitos que isolam esse versículo aqui, quando fala fome e sede de justiça. Não é com seus punhos. Não é com carne nem sangue. Porque a batalha é no campo espiritual. Quando fala aqui sobre ter fome e sede de justiça, é em conformação com o sistema, com o mundo corruptível, que quer nos corromper também. Porque o mundo também quer corromper a igreja. O mundo também quer danificar o estado espiritual da igreja. E nós temos que ter sede de justiça, de batalhar, de lutar no campo espiritual contra o pecado. De qual forma? Pregação da palavra. E qual mensagem que eu tenho que pregar? A mensagem que confronta. A mensagem que mostra a verdade. A mensagem que faz o ser humano refletir, traz a reflexão. Não só aquele que está no mundo, mas como aquele que está dentro, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Ele precisa conhecer a verdade. A verdade precisa ir de frente dele e o confrontá-lo. Olha aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha o que diz, este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. Primeiro, a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, porque Moisés, ele teve fome e sede de justiça. Sobre quê? A liberdade do povo, libertar o teu povo, seguir as ordenanças do Senhor, aquilo que o Senhor o ordenara e o confiou sobre as tuas mãos, tirar o povo do pecado, distanciar o povo do pecado. Foi quando houve também o desejo de Deus de trazer a sua presença para o meio do povo. Qual era o objetivo da presença de Deus no meio do povo? Era fazer com que o povo se voltasse ao arrependimento. E o pecado parasse de martirizar o interior daquelas pessoas. A imoralidade que estava tomando espaço sobre aquelas pessoas, oprimindo, escravizando. E esse era o objetivo da presença de Deus, o desejo de Deus de estar no meio do povo, era que o povo se voltasse ao arrependimento. Por isso que tinham rituais dos sacrifícios, para que o povo se voltasse ao arrependimento, para que o povo se colocasse em constritação de coração, se humilhando perante a Deus, inconformado com os seus pecados, inconformados com a sua ingratidão a Deus. Então isso era ter fome de justiça, assim como Moisés. E no apóstolo Paulo, o estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo e da volta do Senhor. Isso é você ter sede de justiça. É você aguardar a vinda do Senhor e sempre estar ali, Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou parar e batalhando no campo espiritual. Porque a gente sabe que a guerra é no campo espiritual. Paulo vai trazer uma referência bastante importante em Efésios,
capítulo de número 6, de versículo de número 10 adiante, ele vai falar sobre o revestimento. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. E Paulo ele vai trazer a referência sobre um fardamento de um soldado romano. Eu creio que naquele momento, quando Paulo estava pregando, ele estava vendo um soldado romano de frente. E a partir dali, de forma simbólica, ele traz característica do fardamento de um soldado romano para trazer o ensino bíblico, a doutrina bíblica para o povo de Deus. Aí Paulo vai falar sobre o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da verdade e o calçado do evangelho. Olha só, olha as referências a qual Paulo ele vai usar. Capacete da salvação, ou seja, eu preciso blindar a minha mente, para que as setas malignas não venham intervir sobre a minha mente, me contaminar. Porque aquilo que contamina a minha mente, certamente vai contaminar os meus lábios. E certamente o que contamina os meus lábios, contamina também o meu coração. Então Paulo fala, blinda a tua mente. Vista o capacete da salvação. Com o quê? A palavra de Deus tem que estar guardada aqui, ó. O pecado está vindo, a seta está vindo, mas eu não, Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou deixar que essa seta venha trazer questionamentos e dúvidas para a minha vida cristã. A couraça da justiça era para proteger o peito do soldado, proteger, blindar o teu coração contra certos dardos inflamados do maligno, porque o maligno ele vem para colocar dardos. E o maligno também vai usar pessoas para tentar inflamar o teu coração. Então você precisa vestir a couraça da justiça, blindar o teu coração. O teu coração tem que ser segundo o coração de Deus. Não deixar com que o teu coração seja contaminado pelas coisas do mundo, pelo aquilo que o sistema oferece. Quando Paulo também fala sobre o escudo da fé, é proteger contra os dados. É proteger o teu corpo, porque o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então quando Paulo ele fala do escudo, é para você proteger o teu corpo, o templo do Espírito, ter cuidado dele, porque ele é a habitação do Espírito, e o Espírito é santo. Quando Paulo fala da espada, não é somente retroceder, mas o soldado ele precisa ir avante. O soldado tem os seus equipamentos de defesa, mas ele também tem o seu equipamento de ir para o ataque. E é por isso que Paulo fala da espada. A espada representa a palavra de Deus. É essa a espada do cristão. É a palavra. Quando o inimigo vem, ataca, você se protege, mas você também tem a palavra para atacar ele. Calçado do evangelho, quando Paulo está falando lá sobre o calçado do evangelho, é firmar os teus pés. Perceba que todo soldado ele usa um coturno, uma bota, que vai contra terrenos que estão completamente defeituosos. Então o calçado do soldado era preparado para o terreno, para que ele não venha escorregar aí. E quando Paulo ele fala de calçado do evangelho, é ter firmeza, é ter estabilidade, é estar enraizado na palavra, no evangelho de Cristo. Por isso que quando está falando sobre sede, fome de justiça, não é você guerrear contra o teu próximo. Não é quando o teu próximo ele te ataca e você também vai ao ataque. Com fome através dos seus punhos, com sede através de agredir brutalmente com palavras, não. Ter fome e sede de justiça é você se revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Glorifique a Deus com as palmas bem alegres. Vamos lá, meus irmãos, para a gente dar seguimento, 9 horas. Vou terminar em cima. Vamos lá. Versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. E agora? Misericórdia no nosso meio está escasso, não está, irmã? Não está? Tem pessoas nos assistindo aqui, os internautas, e eu creio que tem pessoas em casa agora refletindo.
sobre essas questões aqui. Porque, irmão, é muito fácil eu falar, eu sou cheio, eu dou lugar, eu faço acontecer, eu faço a igreja pular. Mas isso não quer dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. Não quer dizer. Porque eu já vi muito crente pular em mistério, falar em língua estranha e chegar lá fora, falar palavrão, falar mal da vida dos outros. E aí? É cheio do Espírito Santo? Não. Ele está convencido de uma coisa que ele nem sabe o que é. Amém? Então vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Qual é essa misericórdia que Cristo está se referindo aos seus discípulos? Para que eles sejam sal da terra e a luz do mundo. Os misericordiosos estão cheios de compaixão. Ou seja, é aquele que compadece pelo teu próximo. É aquele que se coloca no lugar do teu próximo. Olha só, você já se colocou no lugar do teu próximo? Já se colocou, meus irmãos, no lugar do teu próximo? Sabe o que se chama isso? Empatia. Você se colocar no lugar do outro. Já pensou nisso? É sobre essa misericórdia que Jesus está dizendo aqui, São cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Ter misericórdia não é você apontar, não é você falar mal, mas é você ter inconformidade. Olha aqui, para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, e aí? O ato de misericórdia é de você se colocar no lugar do seu próximo, sentir a mesma dor, a mesma aflição, mas aí nesse momento você faz o contrário. Ao invés de você apontar, ao invés de você incriminar, você mostra o caminho para ele. E qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É sobre essa misericórdia que Cristo está falando aqui. Você tem tido misericórdia do teu próximo? Se você não tem tido misericórdia do teu próximo, você não pode falar que é cheio do Espírito Santo. Se você não tem sede, fome de justiça, você não pode falar que é cheio do Espírito Santo. Se você não é pobre de espírito, você não pode falar que é cheio do Espírito Santo. Se você não é contrito de coração, você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo. Se você não é manso e nem humilde, você não pode se dizer que é cheio do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, são características para cristãos, para servos de Deus. Ou seja, você que quer ser cristão, servo de Deus, vou te dizer uma verdade aqui, bastante objetiva, e vou ser bastante claro: não é fácil ser cristão. Para ser cristão, vai ter que mudar de dentro para fora. Não é somente mudar o seu exterior, é de dentro para fora. É a mudança interior. Depois muda o exterior. Porque não adianta eu mudar o meu exterior, sendo que o meu interior está caído. Eu preciso primeiro mudar o meu interior. E como que vai acontecer isso? A partir do momento que você der lugar para o Espírito Santo. Por que, pregador? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então você precisa abrir o teu ser para que o Espírito Santo te molde, te restaure, te lapide. O Espírito Santo de Deus. Uma pergunta para nós: temos tido misericórdia para que possamos alcançar a misericórdia? Sim ou não? Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a... Olha, limpo de coração. O que Jesus queria se referir com isso? Sabe o que quer dizer aqui limpo de coração? No original dá a ideia de pureza.
de inocência, assim como Jesus. Jesus, ele era puro. Jesus, o teu coração era um coração que não era um coração iníquo, um coração que guardava a maldade, um coração que tinha vestígios de rapina, não, mas era um coração puro, um coração limpo, um coração que não guardava mágoa, rancor, um coração que não tinha maldade, mas era um coração puro. E perceba que quando Davi, ele ora a Deus, em um de seus salmos, ele fala: Senhor, torna o meu coração puro, coração limpo, torna-me para que eu tenha singeleza de coração. Sabe qual é o significado de singeleza? Pureza. Pureza, um coração contrito, um coração reverente a Deus, um coração que não tem contaminação. Então, quando Jesus está falando aqui, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que têm um coração puro, aqueles que não guardaram mágoa, rancor, aqueles que sempre se extinguiram do pecado, tiraram toda a maldade do seu coração, toda a iniquidade, toda a malícia. Um coração que não tem malícia. Um coração que não tem malícia é um coração inocente, como o coração de uma criança. Por isso que Jesus, ele vai trazer o ensinamento lá em Marcos 10, quando ele vai se referir sobre as crianças, que delas é o reino de Deus, porque pela pureza, pela inocência, pela singeleza de coração. Briga com uma criança agora, daqui a pouco ela está te abraçando, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela é pura. Você ordena uma criança aqui agora, com brutalidade, com gritos, daqui a pouco ela está te abraçando: papai, mamãe, eu te amo. Olha só. E quantas vezes você tem feito isso para o teu próximo, que tem te machucado, que tem tratado muitas vezes você com brutalidade? Qual é a sua forma? Qual é o seu comportamento? Será que você tem perdoado? Porque hoje existem em nosso meio, eu vou dizer igreja, irmãos, porque eu tenho que falar sobre a igreja. Eu não vou nem falar do mundo, porque o mundo jaz do maligno. Mas eu vou falar sobre a igreja. Hoje tem irmão que não suporta olhar para a cara do irmão. Hoje tem irmão que entra na igreja e não dá paz para o irmão. Por quê? Ele mesmo já não tem paz. Mágoa, rancor. Por que muitas vezes Deus não desce na casa? Por causa dessas coisas. Contaminação, dissensão, contenda, divisão, facções no meio do corpo de Cristo. Aí a gente quer extravasar, dar glória. Eita glória, Deus está descendo. Está descendo nada. Infantilidade e imaturidade espiritual. Infantilidade e imaturidade espiritual. Porque crente que não dá a paz para o seu irmão, ele tem que se converter de novo, nascer da água e do Espírito. Porque a igreja é lugar de união. Igreja representa comunhão, relacionamento íntimo, união entre os santos. Igreja não pode ter divisão. Aí eu falo que eu sou cheio do Espírito, irmão. Se eu não dou a paz para o meu irmão, se eu não consigo conviver com o meu próximo, se eu não consigo olhar para o rosto do meu próximo, como que eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo? Me diga. Me explica isso. Como que eu vou ser o sal da terra e a luz do mundo? Como que eu vou sair lá fora e abrir a boca que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta? Como que eu vou abrir os meus lábios para dizer isso? Se eu mesmo não fui transformado por Ele. Se eu mesmo não fui libertado por Ele. Aí eu estou pregando que Jesus salva, transforma, liberta, cura. Então é um cuidado que nós temos que ter, irmãos. Por isso que Jesus está aqui, ó. Vocês querem ser o sal da terra, a luz do mundo? Então peraí, não é somente isso. Vocês precisam aqui absorver
características e conviver com elas na sua vivência cristã. Não é só literalmente, não. Eu não estou dando um ensino aqui literal, estou dando um ensino aqui para que vocês vivenciem esse ensino. Para que vocês convivam com esse ensino. Vamos lá. Versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão Cleito, pregador, qual o significado aí de pacificador? Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. Olha, os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com o Senhor, tendo a visão que foi por intermédio do sacrifício vicário de Cristo lá na cruz do Calvário, que foi por através do teu sangue que nós fomos reconciliados a Deus e temos acesso à tua presença. Foi através dessa reconciliação. Aí olha o que vai dizer: tem paz com ele mediante a cruz. Olha só, temos paz com ele mediante a cruz, e agora se esforçam mediante seu testemunho e sua vida. Esforço, o crente tem que ter um esforço, irmão, porque não adianta a gente, é que nem eu falei aqui, não adianta a gente estar falando que é cristão, abrir a nossa boca e falar que é pregador da palavra, mas e aí, não tem esforço, não tem fidelidade, não é idôneo, não é íntegro, não tem uma postura de cristão na rua, por onde passa, os ambientes que frequenta, qualquer coisinha já se mistura, se contamina. Não, está falando que os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus. São todos aqueles que creram que por intermédio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, eles tiveram a liberdade e o acesso à presença de Deus em forma de arrependimento. Se reconciliaram ao Senhor. Vamos lá. Aí diz: e agora se esforçam mediante seu testemunho em sua vida, para levarem outras pessoas, inclusive seus inimigos, à paz com Deus. Eu não posso chegar na igreja e falar que o crente é meu inimigo. Inimigo, quem é o inimigo? O inimigo tem usado muitas pessoas lá no mundo, não tem? E por esse motivo, muitos lá fora têm se tornado os nossos inimigos. Mas nós não temos que afrontá-los, não. Nós temos que mostrar que o nosso Deus é paz, que o nosso Deus é amor, mas também espada. E mostrar que Jesus é o caminho, amém? Vamos lá? Versículo de número 10, olha o que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Todo aquele que sofre, meu irmão, pelo evangelho, porque o evangelho não é mil maravilhas como muitos têm pregado aí nas tribunas, não é, irmão. Evangelho é isso aqui, ó, confrontamento. É quando você prega uma mensagem, não sai um glória, não sai um aleluia. É quando você está pregando no altar, uns vira a cara, torce o beiço. Evangelho é isso aqui, ó. Tem hora que você vai, se você não estiver preparado, você está pregando dentro de uma igreja, você não suporta, acaba caindo. Por isso que o cristão ele tem que ter postura. Por isso que o crente ele precisa ter fidelidade ao Senhor, aquilo que ele defende, aquilo que ele professa, aquilo que ele confessa. Tem que ter postura. Por quê? Vai sofrer perseguição. Por quê? Por causa da justiça. A justiça que vem por intermédio da palavra de Deus. Que nós pregoamos Jesus. E Jesus é justiça. Jesus não é só amor. Jesus não é somente aquele que se compadece. Mas Ele também é justiça. Então nós vamos sofrer perseguição por causa disso. E se você não está sofrendo perseguição no Evangelho, alguma coisa está de errado com a Bíblia? Não. Alguma coisa está de errado com Jesus? Não. Alguma coisa está de errado com você. Não é com Deus, não é com a palavra, é com você.
Será que você tem absorvido essas características e aplicado na sua vida cristã? Se você tem aplicado, não tem como você não ser perseguido. Porque todos aqueles que vivem o Evangelho de Cristo, professam e tem como segmento e regra de fé, ele vai ser perseguido. Ele vai ser afrontado. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, porque vão ser perseguidos. Se você professa, se você confessa, se você vivencia, você vai ser perseguido. Mas através dessa perseguição, o Senhor Jesus ele faz uma promessa de bonança. Porque essa perseguição não é à toa. Através dessa perseguição que você está sofrendo, vai chegar um momento que ela vai acabar. E vai vir um estado de bonança. E ele vai dizer aqui no versículo de número 2. Perseguiram vocês, afrontaram vocês, disseram todo mal contra vocês, por minha causa. Então calma aí, versículo de número 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Levante a tua mão e dá um brado de glória para Jesus. Aí ele vai dizer, porque pode surgir uma pergunta aqui, mas por que, Senhor? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Seguidos. Vocês serão caluniados. Mal contra vós. Perseguirão vocês por minha causa. Mas exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Amém? Aí Jesus vai falar. Absorveram isso os discípulos? Guardaram esses ensinamentos? Agora eu vou dizer o que vocês representam para o mundo. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de saudade? Sabe quando ele fala aqui, insípido? É quando o sal não tem sabor. Imagina o sal perder o sabor. Imagina o sal perder o gosto, irmão. Com que a gente vai temperar o alimento? Se o sal perder o sabor, tem que jogar fora e ser pisado pelos homens, porque não serve de nada. Agora imagine se o cristão perder todas essas referências aqui, que sabor que ele vai ter? Qual a diferença que ele vai fazer para o mundo? Vamos lá, versículo 14, aí ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pode esconder a luz. Você pode tentar de qualquer forma esconder a luz. Por alguma frecha ela vai sair. Você pode tentar excluir, isolar o irmão mais pequeno da igreja. Mas ele vai aparecer. Porque ele é luz. Lembra de Pedro? Negou Jesus. Quantas vezes? 3. Antes que o galo cantasse? 2. Tentou se esconder, não foi? Mas falaram, você parece com ele. Você fala como ele. Você veste como ele. Você tem a aparência dele. Não consegue esconder, irmão. A luz ninguém consegue esconder. Aí Jesus ele vai falar que através de todas essas referências aqui, o que nós somos para o mundo? Somos sal e somos luz. Aí, no versículo 16, Jesus ele vai trazer toda essa referência aqui embasado no versículo de número 16. Porque não adianta eu estar na igreja e não ter essas características aqui aplicadas na minha vida. Não adianta, irmão. Eu preciso ter essas referências aqui. Eu preciso agir em conformidade da forma que eu estou e começar a aplicar isso daqui na minha vida cotidiana. Por quê? O versículo 16 vai responder o porquê. Olha o que diz.
assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e o vosso Pai que estais no céu. Então perceba que cada um de nós somos representantes do reino. Se as pessoas não verem nós como luz, como sal, aquele que dá o sabor diferenciado, como que nós vamos apresentar para eles e fazer com que eles glorifiquem o Deus que nós professamos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos? E aí? Aí Jesus está respondendo aqui, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e eles, quando virem as vossas boas obras, por intermédio de vós, glorifiquem a Deus, o Pai, que estás no céu. Porque se as pessoas... Lembra de Atos dos Apóstolos, pastor? Lá no finalzinho do capítulo de número 2, vai dizer que o próprio Deus se responsabilizava de enviar as pessoas a se salvar dentro da igreja por conta do testemunho da igreja. O testemunho que a igreja dava fora do templo fazia com que o próprio Deus movesse as suas mãos, por causa da igreja e do testemunho da igreja, a trazer aqueles que se haviam de ser salvos pelo testemunho da igreja. Então nós precisamos ter testemunho de crente, ter testemunho de cristão. E é por isso que o Senhor está trazendo esses ensinos aqui aos discípulos. Não adianta vocês quererem ser os meus discípulos, vocês precisam ser discipulados primeiro. Então vou discipular vocês para vocês entenderem o que é ser cristão, o que é ser um cristão cheio do Espírito Santo. Isso é ser um cristão cheio do Espírito Santo. Não é com muitos argumentos equivocados aí que muitos têm. Ah, está na vigília, está dando glória. Eu também dou lugar, irmão. Eu gosto. Isso é maravilhoso. Falo em língua estranha, corro, pulo. Quando o Espírito Santo vem, eu dou lugar mesmo. Mas o que a gente precisa entender é o que a gente está sendo lá fora. Aqui dentro é fácil. Mas e lá fora? E na tua casa? E no meio da tua parentela? Como eles têm identificado você? No meio da tua família? Sabia porque existem muitas pessoas na própria família dos cristãos que não vêm para a igreja por causa do testemunho do crente? Você sabia disso? Por causa do testemunho do crente, porque o crente não dá testemunho. E você acha que Jesus trouxe esse ensino por acaso? Porque Jesus sabia. Jesus sabia. Quer ser meu discípulo? Quer permanecer no evangelho? Quer pregar a palavra? Quer perecer pela palavra? Então sigam essas referências. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe e guarde essa palavra no teu coração. Absorva o melhor de Deus aqui hoje. Amém? Que você saia daqui hoje alimentado e guardado pelas potentes mãos do Senhor. Amém? Se coloque em pés. Que Deus abençoe, irmãos. 9h25. Não tem como dar um ensino aqui em 1 hora. Não tem, irmãos. Eu tinha muito mais aqui para expressar. Mas olha como o nosso horário é escasso. Por isso que cada momento ele é proveitoso na presença de Deus. Aproveite um momento de ensino, de orientação e de exortação. Amém?